no setor comercial da Braer. Então, aqui estão os meus contatos. Caso você queira entrar em contato comigo depois via WhatsApp ou via e-mail, fique à vontade, tá? Então, eu peço que, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que faça pelo chat aqui, ok? E depois, no final, eu vou abrir para perguntas. E daí todos podem, aí a gente bate um papo. Beleza? Pode ser? Bom, vamos lá. Então, só um pouquinho, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a otimização da desidratação de frutas na indústria, tá? Então, eu vou iniciar essa apresentação falando um pouquinho da Braer e do que a gente vem trabalhando no Brasil. Então, a Braer ela é uma empresa multinacional, ela tem mais ou menos aí uns 60 anos de história e a gente vem aí trabalhando, oferecendo soluções para controle de umidade. Então, é uma empresa que tem aí abrangência global, tá? Então, nós temos fábricas na China, na Malásia, na Suíça e no Brasil. Uma planta associada nos Estados Unidos e escritórios nas áreas em azul nós temos, né, em diversos locais no mundo, e as áreas em verdes, então, é onde a gente tem representantes. No Brasil, nós começamos a atuar em 2014, então hoje a gente está instalado aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, nós temos aqui a nossa planta hoje com todos os equipamentos, estoques, partes e peças e assistência técnica. Então, hoje a gente atende o Brasil e toda a América Latina, ok? Bom, falando um pouquinho das aplicações que a Braer trabalha. Então, dentre as aplicações que a Braer trabalha, as principais hoje é a indústria de alimentos, que é o que a gente vai falar hoje, e a indústria farmacêutica. A Braer também tem uma atuação muito forte na parte de indústria frigorificada, câmaras frias, câmaras de resfriados, congelados, e na indústria frigorífica, em toda a sua cadeia produtiva, nós conseguimos trabalhar aí com os equipamentos da Braer. Então, aqui tem algumas outras aplicações, mas não é muito nosso foco hoje. Caso você tenha interesse em saber de mais alguma, depois você pode me perguntar no final, me mandar um e-mail que a gente converse, tá? Bom, falando então, já entrando sobre a questão da desidratação na indústria. Então, quando a gente vai estudar sobre desidratação de produtos, focada na questão de frutas, o que acontece? Nós encontramos diversos métodos de secagem. Então, nós sabemos que existe um método mecânico, que podem ter vários processos, dentre deles uma é centrifugação, e a gente tem os métodos térmicos, tá? De transferência térmica. Então, hoje nós vamos falar focado basicamente na transferência de calor por convecção, tá? Que é o método comercialmente mais utilizado hoje aí pelas empresas que fazem desidratação de frutas. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto esses equipamentos. Então, aqui a gente tem um forno secador e aqui a gente tem uma estufa solar. Ambos têm algo em comum, ambos trabalham aí com a mesma metodologia, tá? Que é transferência de calor por convecção. Então, você pega a temperatura através aqui de ventiladores, né? Você faz uma passagem de ar forçada pelo seu produto e esse calor ele vai atuar aqui, vocês podem ver os ventiladores, e esse calor ele vai atuar de duas formas, vai agir de duas formas no teu produto. Primeiro, ele vai fazer uma transferência de calor, que nós chamamos de transferência de calor por calor latente, que ele vai, calor sensível, que ele vai aquecer ali a temperatura do produto, da fruta, e o outro é o calor latente, que realmente é o calor aonde nós conseguimos remover a umidade, aonde nós pegamos toda a umidade que está no centro, que está no centro, está na superfície do produto, e nós obrigamos esse produto a trocar massa com o ar, tá? Então, nos dois métodos aqui, nós temos um ar forçado, quente, passando pelo produto, fazendo com que o produto libere água, ou seja, troque água
água com o ar. Bom, geralmente esses métodos de secagem, eles trabalham, esses métodos de desidratação, eles trabalham com temperaturas em torno de 60 a 70 graus Celsius, sem um controle de umidade relativa do ar, tá? Então, muitas vezes você pega um ar externo, um ar atmosférico, aquece esse ar, passa pelo seu produto e esse ar ele vem carregado de umidade, ele já tem a sua umidade e dentro dos fornos, dentro das estufas, os produtos estão liberando umidade para o ar. Então, esses locais eles se tornam extremamente saturados de umidade, extremamente cheios de água. Então, é esse o cenário que a gente vê hoje nos métodos de secagem, especialmente no de transferência de calor por convecção, onde funciona da maneira como eu expliquei para vocês. Bom, não tem como a gente falar sobre desidratação, sobre secagem, se a gente não entender um pouquinho sobre as características do ar. O que acontece fisicamente dentro do teu secador, o que acontece fisicamente dentro da tua estufa de secagem, ou o local onde o seu produto está armazenado e você está utilizando o ar para secar ele. Então, a gente tem aqui o conceito de umidade relativa, que é nada mais nada menos a taxa que mostra o quanto o ar está saturado de água em estado de vapor. Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Nós temos essa massa de ar de 30 graus Celsius com 30% de umidade relativa, tá? Que ela tem uma certa quantia de umidade dentro dela. E nós temos uma outra massa de ar com 30 graus Celsius com 95% de umidade relativa, ou seja, ela está quase no seu ponto de saturação. Ela já não consegue mais absorver umidade. Eu não coloquei 100% aqui porque é muito difícil você ter uma massa de ar 100% saturada, ou seja, aqui ela já não consegue absorver quase mais nada de água, tá? Então, mas como que nós fazemos para quantificar de fato o quanto tem de umidade dentro dessas massas de ar? O quanto de fato eu tenho mesmo de umidade? O quanto de fato eu preciso remover dessa massa de ar? Para poder saber isso, para poder entender isso, nós precisamos entender o conceito de umidade absoluta, que é a umidade absoluta, ela é definida como a massa de vapor medida em gramas por 1 kg de ar. Então, imagine que se você conseguisse pegar 1 kg de ar na mão, você ia ter ali X gramas de água, tá? Dentro desse 1 kg de ar. Então, pegando os nossos exemplos de cima, nessa primeira massa, nós temos 7,97 gramas de água por 1 kg de ar. Enquanto aqui, numa condição de 30 graus, com 95%, nós temos 25,96 gramas de água por quilograma de ar. Então, sempre é importante quando a gente fala de processo de desidratação, processo de secagem, nós entendermos isso. Nós entendemos qual é a melhor condição de temperatura, qual é a melhor condição de umidade relativa dentro do teu processo de secagem, para que ele seja um processo eficiente, para que ele seja um processo otimizado, que te dê um grande potencial de produção. Seguindo aqui, mais um exemplo para a gente entender melhor essa questão de umidade relativa, de umidade absoluta dentro do processo de secagem. Nós temos aqui a massa de ar 1, tá? Que tem 70 graus Celsius com 70% de umidade relativa. E nós temos a massa de ar 2, que tem 45 graus Celsius, mas olha só, ela está 95% saturada. Na opinião de vocês, o que tem mais água dentro? É a massa de ar de 70 graus com 70%? Ou é a massa de ar de 45 graus com 95%? Para a gente fazer um exercício de fixação, respondam para mim aqui no chat rapidinho. O que vocês acham que tem mais água? Qual dessas massas tem mais umidade absoluta? A massa 1 ou a massa 2? Vou dar aí um minutinho aí para todo mundo responder, dar o seu palpite ou afirmar de fato aí o quanto que tem de água. Então, lembrando aqui, pessoal, que a massa 2 ela está 95% saturada, ela já não consegue absorver mais água, enquanto a massa 1 ela tem 70%. Vamos abrir o chat aqui, vamos ver o que o pessoal está falando. Ó, o Lucas está falando que a massa 1 tem mais água.
Mais alguém, pessoal? Quer dar um palpite? Quer afirmar aí quanto que tem de água? Mais alguém? Mais alguém? Ó, massa 2, Fontana 2, Ciclofrio 2. Beleza, vamos seguir aqui, pessoal. Tem mais um aqui, vamos ver aqui. Gustavo, massa 1. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Umidade absoluta aqui, ó, na massa 1, 70 graus Celsius com 70%, nós temos 172,69 gramas de água por quilograma de ar. Então, o nosso copo aqui está bem cheio de água. De fato, quantificado em água, é tudo isso que nós temos aqui dentro desse copo. Já na massa 2, nós temos 61,96 gramas de água por quilograma de ar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Fisicamente falando, quanto mais alta a nossa temperatura, maior capacidade nós temos para transporte de umidade. Então, quanto mais quente eu tenho uma massa de ar, maior essa massa de ar se torna. Se a gente pegasse ali uma molécula de ar, ela ia estar muito maior e ela teria muito mais capacidade de transportar água, tá? Então, existem duas coisas muito boas para transporte de umidade, para remoção de umidade, que é alta temperatura e ar seco, tá? Com uma umidade absoluta muito baixa. Então, seguindo aqui, uma pergunta aqui, uma afirmação que eu faço para vocês: temperatura alta sem controle de umidade não torna o processo eficiente, tá? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou secar alguma coisa, então aí eu esquento bastante. De fato, você vai conseguir remover muita umidade. O grande problema é quando você já tem uma saturação de umidade muito grande no ar. Então, isso deixa o seu processo deficiente, não deixa ele tão efetivo, tá? Então, fiz uma brincadeira aqui, vai depender de São Pedro? O que eu quero dizer com isso? Vai depender de São Pedro, tá? Culturalmente falando aí, a gente ouve falar, São Pedro está de mau humor hoje, abriu a torneira do céu, está chovendo muito. São Pedro está de bom humor, então não está chovendo. Então, fazendo uma analogia de São Pedro com o seu processo de secagem, tá? Eu coloquei até uma tirinha aqui, ó, enquanto isso São Pedro, chuva, sol, chuva, sol. O que acontece? Como é que fica a tua secagem em dias de sol, tá? Em dias onde a sua umidade está muito baixa, como é que fica a tua secagem? É mais fácil de secar, concordam comigo? Todos aí os que estão aqui, que trabalham com processo de secagem, sabem do que eu estou falando. Em dias onde você tem uma umidade relativa do ar muito baixa e que você tem uma temperatura alta, você consegue ter bons processos de secagem. Os teus equipamentos se tornam mais eficientes, o seu produto final ele fica com a quantidade de base úmida, de umidade que você precisa. Então, é muito melhor fazer o processo de secagem. Porém, como que fica a tua secagem em dias de chuva, onde a umidade está muito alta? Isso é bom para o seu processo? Você depender da chuva, você depender de dias, você depender do clima. Então, imagine aí que você está com uma alta demanda de produção, você precisa secar X toneladas de produto, porém você pega um período muito chuvoso, começa a chover demais, então isso já deixa o seu produto com a qualidade que você não gostaria, você gostaria que o produto ficasse mais seco, isso leva mais tempo para você poder processar todo o seu produto, e isso vai gerando gargalos na sua produção, entende? Então, a ideia da Braer é o quê? É otimizar o seu processo através da tecnologia da Braer, né? da tecnologia dessecante da Braer. Então, como que a gente faz para potencializar a sua secagem? Como que a Braer trabalha potencializando a sua secagem? Deu um exemplo aqui, tá? A massa de ar 1, nós temos 70 graus Celsius com 80% de umidade relativa, e você vai ter uma umidade absoluta aí de mais ou menos não, exatamente de 205,51 gramas por quilograma de ar. Gramas de água por quilograma de ar. Então, o que vai acontecer? Geralmente,
comumente dentro dos processos de secagem, utilizando aqueles fornos que eu mostrei para vocês nas primeiras imagens, utilizando as estufas solares, você vai ter essa condição dentro do seu projeto, dentro do seu equipamento. Por quê? Vamos pegar aí uma condição de você está lá com 60% de umidade relativa no ar externo, tá? Aí você pega esse ar, você aquece ele até 70 graus. Porém, quando você joga para dentro do seu forno, quando você joga para dentro da sua estufa, o que acontece? O seu produto começa a liberar umidade. Uma vez que o seu produto começa a liberar umidade, o ar lá dentro vai ficar saturado, vai chegar lá em 90%, 95%. Então, vai ficar difícil. Se você não tem um sistema de exaustão na sua câmara, você vai ficar com aquele ar saturado lá dentro, seu produto não vai conseguir liberar umidade. O outro problema ainda que acontece, que eu acompanhei um cliente há esses tempos atrás e eu sei que acontece, se você abre a exaustão do seu processo, você perde temperatura dentro do seu forno. Ou seja, se você libera a umidade para ela sair para fora, você perde temperatura. Se você perde temperatura, você não consegue remover a umidade. Então você fica nessa briga constante, você não consegue ter esse ajuste. Já na massa 2 aqui, tá? Um exemplo, utilizando um desmodificador da Braer, como que fica o teu processo lá dentro? Você tem 70 graus e nós vamos te fornecer sempre uma umidade relativa setada em 30%. Faça chuva, faça sol, a sua umidade relativa sempre vai ser 30% e a sua umidade absoluta ali vai ter 63,87 gramas de água por quilograma de ar. Ou seja, o seu copo vai estar quase vazio. Você vai conseguir colocar muita umidade dentro dessa massa de ar. Essa massa de ar vai servir tanto para secar o seu produto, quanto para transportar essa umidade para fora, tá? Ela vai, como a gente vai jogar uma vazão lá dentro, ela vai, se você não quer ligar o seu processo de exaustão, essa massa de ar ela vai acabar vazando pelas frestas, pelas portas, os orifícios que tem no seu equipamento, tá? E vai levar toda essa umidade embora do teu processo. Então, o que a gente está propondo para vocês? Vocês hoje já têm temperatura alta, que é show de bola para a remoção de umidade. Porém, o que acontece com a temperatura alta? Nós sabemos que muitos produtos são limitados na sua temperatura. Frutas mesmo, vou pegar um exemplo da uva, você não pode passar mais de 70 graus no processo de secagem, senão você começa a gerar danos ao produto. Existem outros produtos que tem que trabalhar com uma temperatura mais baixa ainda, tá? Eu vou pegar aqui e fazer um exemplo anexo, mas que se enquadra nessa apresentação. Pegar o exemplo do lúpulo. O lúpulo que é usado para fazer cerveja. O lúpulo, se você secar ele a uma temperatura muito alta, ele perde grande parte das suas propriedades de aroma e de sabor. Então, a temperatura alta, ela é excelente para secagem, porém, ela é um limitante, ela sempre vai ser um limitante. Ainda mais quando você trabalha com forno, como eu mostrei na foto lá em cima, aonde se você abre a exaustão, você perde temperatura, então você tem que ficar tentando compensar um ou outro sempre. Então, a nossa proposta é o quê? É utilizar já essa temperatura alta que você tem e ainda fornecer um ar seco, tá? E ainda te entregar um ar seco. Bom, falando um pouquinho de como que funciona o desmodificador dessecante, tá? É um equipamento que ele vai garantir sempre uma condição ótima de secagem para você. Independente do clima, independente da estação do ano, independente do mês do ano, ele vai sempre te garantir uma condição ótima. Então, como é que ele funciona? Nós temos aqui o ponto 1, o ar úmido ele passa através de um cilindro dessecante, tá? Ele entra aqui, ele vem... geralmente, o que a gente faz para o processo de secagem de fruta? Como dentro do forno é um ambiente extremamente úmido, extremamente saturado de umidade, nós pegamos um ar externo, filtramos esse ar, passamos pelo rotor dessecante, toda a umidade fica presa em 3/4 desse cilindro e nós jogamos um ar seco para dentro do seu processo. Tá? Esse ar ele pode ser regulado, ele pode ser setado na umidade que você precisa, na umidade que você quer. Ah, Henrique, eu não quero secar o meu produto com 30%, eu quero secar com 10%, eu quero secar com 15%, eu quero secar com o mais seco possível. Essa máquina ela tem essa capacidade de chegar a condições de umidade extremamente baixas, tá? O que acontece? Como eu falei aqui, tem o cilindro dessecante,
tá? Ele é constituído basicamente 80% aí com sílica gel, o restante aí é uma questão de segredo industrial, tipo a fórmula Coca-Cola, tá? Então esse equipamento, esse cilindro, ele segura toda a umidade dentro dele e seguindo aqui, tá? Aí eu falei aqui do ar seco que sai para o teu sistema. E aqui nós temos esse outro fluxo, tá? Que é o fluxo 4 aqui, que é a gente pega um ar externo, passa esse ar por um filtro, aquece esse ar a mais ou menos uns 140 graus e joga esse ar para fora, tá? E joga esse ar para fora do seu sistema. Henrique, mas se eu usar esse equipamento seu, ele não vai resfriar o meu processo, não vai ficar frio lá dentro? Não. Por quê? Quando a gente faz esse processo de reativação, essa mídia, esse cilindro dessecante, acaba ganhando um pouco de temperatura. Ou seja, se a gente pega um ar a 30 graus aqui fora, a gente vai jogar um ar lá dentro do seu forno a quase 60 graus, tá? 58, 60 graus. Então, isso é bom para o seu processo. Isso é bom porque você vai, às vezes, você não vai nem precisar utilizar suas resistências elétricas, ou às vezes vai reduzir, né, você não vai precisar usar todo o potencial de aquecimento do seu forno desidratador. E quando você trabalha dentro de uma estufa, você não precisa, porque o equipamento ele vai te fornecer um ar quente, tá? Então, assim, não vai resfriar o seu processo. Ah, Henrique, mas eu quero secar a frio, quero fazer um experimento para secar bem a frio. A gente atrela essa máquina a um sistema de pós-resfriamento, tá? E ela consegue entregar o ar seco e frio para vocês. Então, basicamente é assim que o equipamento vai funcionar no seu sistema. Falando um pouquinho das vantagens técnicas desse equipamento. Controle preciso de umidade no seu processo, sem variações, otimiza o seu tempo de produção, a umidade sempre tratada em estado de vapor. Ele é um equipamento intuitivo, de fácil instalação e manutenção. Basicamente, aí, a instalação dele você pode fazer com dutos de PVC, tá? Se preferir dutos metálicos ou dutos flexíveis. Falando, e o rotor dessecante dele, a vida útil dele é em torno de mais ou menos 10 anos, tá? Isso tudo depende da sua manutenção. Ah, Rick, como que é a manutenção? Manutenção, basicamente, lavagem dos filtros, são filtros de alumínio, filtros laváveis, então você lava os filtros, tá? Coloca no equipamento de novo e reaperto dos componentes eletroeletrônicos, que é o que você já faz aí em um equipamento industrial. E as vantagens comerciais? É um equipamento que tem um grande range de produto, tá? É uma linha bem grande, eu já vou mostrar no próximo slide para você. Então, ele pode atender desde uma secagem pequena até uma secagem muito grande industrial, tá? São equipamentos à pronta entrega que a gente tem aqui na nossa fábrica. Então, que precisa de equipamento urgente, precisa de equipamento para daqui 10 dias, a gente consegue testar e entregar para você, deixar pronto para você buscar, tá? É um equipamento atestado com qualidade internacional. Então, esse equipamento ele é vendido na América do Norte, tá? E ele é um equipamento comercializado na União Europeia. Nós temos até a certificação CE, que é uma certificação que você precisa para poder comercializar produtos na União Europeia. E é um produto consolidado no mercado brasileiro. Como eu falei para vocês, a Braer tem quase 60 anos. Antes de 2014, a Braer já vendia no Brasil e a gente vem vendendo muitos equipamentos desde 2014 no Brasil. Tá? Falando um pouquinho da linha dos equipamentos, então a gente parte do FFB 170, que é essa máquina, ao FFB 3000. Então, o que quer dizer esse número 170? É um equipamento que trata 170 metros cúbicos hora até o equipamento que trata 3.000 metros cúbicos hora. São equipamentos muito compactos, tá? O menor equipamento tem 67 centímetros por 47 por 39 centímetros e o maior tem 1,45 por 1,15 por 73. Então, equipamento você pode pôr no entre-forno, numa laje, ou até mesmo dentro do seu processo, em cima do seu forno, dentro da sua estufa. E agora falando num estudo de caso, tá? Comprovando para vocês aí como que é trabalhar com esse equipamento, como que é implementar ele num processo de secagem. Então aqui sem Braer, como que funcionava a secagem do cliente? Então ele secava aí 450 quilos de uva, tá? Tinha 48 horas de processo.
a temperatura em 70 graus e a umidade chegava a 95% dentro do desidratador. Então, é muita água dentro do desidratador. Tanto a água entrando do ar externo, quanto o produto liberando umidade lá dentro. Com o equipamento da Braer, como que ficou? Então, nós implantamos um equipamento lá, que foi o modelo FFB 600, que eu mostrei para vocês. Tá? Então, os mesmos 450 quilos de uva. Olha só, pessoal. Ele tinha 48 horas de processo e isso se reduziu para 24 horas de processo. Ou seja, nós reduzimos pela metade o tempo de processo. Tá? Nós dobramos a produção com a utilização do equipamento Braer. Tá? E temperatura em 70 graus e a umidade controlada em 30% dentro do desidratador, tá? Seja com chuva, seja com sol, o equipamento ele funciona lá. E aqui tem um esboço de instalação do que foi feito lá, tá? Então aqui está o FFB 600, aqui nós estamos captando um ar externo, que é um ar que já está mais seco do que o ar que está aqui dentro, tá? Então a condição de umidade dele é mais baixa, então nós desmitificamos, saímos, passamos por esse duto azul e jogamos esse ar seco dentro do forno desidratador, tá? Então aqui pega esse ar, ele vem pela uma tubulação que tem e joga esse ar forçado no produto, tá? Joga o ar forçado, desidratando todo o produto e o ar está saindo aqui por baixo, pelas frestas das portas, né, e tudo mais. Existem algumas outras saídas nessa máquina, então o ar está saindo por ali. Tá? Então foi esse aí o resultado que a gente teve, pessoal, aplicando um desmitificador da Braer. Tá? De 48 horas nós reduzimos para 24 horas e ainda a gente está trabalhando com esse cliente, ele tem um plano de expansão bem bacana, então a nossa ideia é colocar equipamentos maiores lá para que o tempo de processo dele diminua mais ainda e ele consiga desidratar mais produto ainda. Ele é um exportador de frutas desidratadas, tá? Então o cliente está bem satisfeito. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, tá? A Braer está sempre à disposição e eu abro o tempo para perguntas aí. Fiquem à vontade para perguntar se você tem alguma dúvida técnica em relação ao equipamento, em relação ao funcionamento, como que ele funciona. Eu deixo o tempo aberto para perguntas. Aqui estão os meus contatos de volta embaixo, tá? Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, então fiquem à vontade. O G Fontano, o produto de vocês pode secar qualquer produto? Pode. Esse equipamento, ele serve para todo e qualquer problema de umidade, de controle de umidade que você precise controlar ou para todo e qualquer tipo de secagem, tá? Seja para material orgânico, seja para fruta, seja para outro tipo de alimento que você queira secar, desidratar, esse equipamento ele serve, ele tem essa capacidade, tá? Porque todos esses processos têm algo em comum, que é a umidade, que é a água, que é o que a gente consegue remover. Dá para fazer secagem em estufa, sala ou forno? Sim, sim, Fontana. Seja em estufa, seja em fornos, tá? Seja em uma sala de secagem, seja em um laboratório, aonde você precisar, seja numa linha de produção, aonde você precisar secar, esse equipamento ele consegue ser utilizado, tá? Então, todo o projeto que vem, a gente faz um projeto de aplicação junto com o cliente, então a gente estuda bastante a necessidade e aplica a melhor máquina. Por isso que a gente tem esse range de 7 equipamentos aí, que atendem a grande maioria dos projetos. Há filtros na tomada de ar externo para garantir a qualidade do ar insuflado, ciclofrio. Ah, sim, tem os filtros, tá? Que são esses filtros, eles servem basicamente para proteção do equipamento. Então são filtros de classe G2, tá? Que a gente coloca na entrada do equipamento para evitar que entre particulado, entre inseto, coisa do tipo. Caso o cliente tenha necessidade de um filtro mais específico, um filtro fino, um filtro grosso, a gente estuda isso na aplicação e apresenta a solução para o cliente, ok? Clóvis, bom dia, Henrique. Teria algum exemplo de aplicação de equipamento, em equipamentos refrigerados?
Pergunto, pois me parece que o equipamento acaba injetando calor, certo? Clóvis, realmente, como expliquei ali, tá? O equipamento, ele faz uma troca, tá? Ele tira calor latente, que eu expliquei, ele remove umidade, porém, com isso, ele ganha um pouco de calor sensível, ele ganha um pouco de temperatura, tá? O delta aí, Clóvis, você sempre pode considerar 30 graus. Então, se entra a 0 graus no equipamento, sai a 30. Se entra a 30, sai a 60, tá? O que acontece, Clóvis? Nesses casos, nós podemos proceder de duas formas. Ou a Braer te fornece o equipamento com um sistema de pós-esfriamento, que a gente chama, tá? Que ele vai desmitificar o ar e vai rebaixar essa temperatura até o teu set point de projeto, se seja 10, seja 15, se seja 5, se seja 0 graus, isso não tem problema. Ou a gente faz o projeto de aplicação junto com você e fala, ó, Clóvis, a gente precisa de um equipamento de refrigeração que consiga, que trate X quilocal, ou BTU, ou NTR, a unidade de medida que você costuma usar. Então, a gente fornece toda essa informação para o cliente, fica a critério dele. Se ele quer uma máquina já que desmitifique e entregue a temperatura que ele precisa, ou se ele quer pôr um sistema de ar-condicionado junto, tá? Mas assim, Clóvis, a gente tem muitos projetos, muitos mesmo. Depois, se você quiser, eu posso te mandar uma apresentação em cold storage, tá? Em câmaras refrigeradas, câmaras de congelados, a gente aplica essa máquina e ela é muito bem utilizada, tá? É um grande mercado nosso esse. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu friso, pessoal, a questão dele é um equipamento plug and play, tá? É um equipamento que você vai precisar mexer o mínimo possível na tua estrutura, tá? De fabril que você já tem. Ele é um equipamento, como ele é pequeno, ele consegue se adequar em qualquer instalação. Lucas Barbosa, quanto à infraestrutura para instalação, que deve ser utilizada? A infra dele, Lucas, exceto os dois equipamentos menores, FFB 300 e 170, são equipamentos 220, tá? Então você precisa de uma rede 220 trifásica perto dele. E acima do 300 são todos equipamentos 380 que a gente consegue também transformar para 220. Então a tua infraestrutura vai ser a rede elétrica que você vai deixar pronta ali para ele. E para a instalação, você pode utilizar, igual essa instalação que eu mostrei aqui em cima, esses dutos, o duto azul, o duto vermelho, eles são dutos de PVC, de cano de esgoto mesmo, tá? De 150 milímetros, então, 150 milímetros. Então, ali você consegue ligar, fazer a instalação tudo com duto de PVC. Se você preferir, for um ambiente que você precisa de uma... que precise de dutos metálicos ou dutos flexíveis, também dá para ser feito essa instalação dessa forma. Mas ele é super simples. Se você quiser, eu posso te mandar depois umas fotos de instalações em vários clientes para você ver como é feito isso. Consumo elétrico médio chega a quanto? Ciclofrio, isso vai depender muito do equipamento, tá? Vai depender muito do teu projeto, tá? O tempo que o equipamento fica ligado. Depois eu posso te mandar um catálogo do equipamento, que lá tem todas as capacidades, tá? Qual é a potência total instalada dos equipamentos, qual é a tensão. Então, isso depende muito, ó. Eu vou te dar um exemplo. Se você quer um processo de secagem que você quer que seque o máximo possível, que você não tem um limitante de umidade relativa dentro do teu processo, você vai usar a potência total inteira da máquina, sempre. Agora, se você quer ter um controle, vamos supor, eu quero controlar aqui uma sala, eu quero o processo de secagem, eu quero que fique em 30%. Então, o equipamento ele vai funcionar, vai desmitificar até chegar a 30%. Quando chega a 30%, ele tem um termohigrômetro que vai falar para ele assim, olha, vamos desligar o banco de resistência porque já desmitificou o suficiente. Então, o equipamento desliga, fica em stand-by. Então, o componente que mais consome na máquina é o banco de resistência.
Então, quando você desliga o banco de resistência, só fica com motores trabalhando, que são 2 motores, tá? Que tem uma potência baixíssima, assim. Então, depende muito do teu uso, tá? Não é uma coisa que a gente consegue, assim, precisar para você o quanto que vai consumir por hora. Lógico que isso, cada projeto a gente analisa, tá? Quando o cliente pede, a gente faz os cálculos e fala, ó, vai gastar em média mais ou menos isso. Beleza? Espero ter respondido a sua dúvida. Com equipamento Braille, o consumo de energia no processo cai. E o Shiro? E o Shiro, o que acontece aqui, cara? Essa instalação em si que eu estou mostrando para vocês, esse estudo de caso, o cliente ele tinha aquele forno de desidratação que eu mostrei lá na primeira foto, tá? Subi lá rapidinho lá em cima. O cliente ele tinha esse forno e ele trabalhava com o forno a 70 graus, 60, 70 graus, tá? E a gente colocou o desmitificador aqui em cima, né? Como tá aqui no desenho, como é o projetinho que eu mostrei para vocês no final, a gente colocou o equipamento suflando o ar lá dentro, tá? E o processo dele hoje está em 58 graus, tá? 58, 60, ele está no Nordeste do Brasil, e assim, ele está bem contente, entendeu? Então, o que ele fez? Ele desligou os bancos de resistência do processo dele, do equipamento dele, e só está usando o ar que está saindo do desmitificador. Ou seja, ele parou de utilizar os bancos de resistência que ele tem e só está utilizando o calor que o próprio desmitificador fornece, tá? Então, aí se você trabalhava aí com o teu forno funcionando, banco de resistência, mais ventilador, hoje aí pode ser que você só utilize o ventilador do teu forno, do teu desidratador e utilize o calor do desmitificador. Clóvis, Henrique, teria algum material de aplicação de câmara de baixa temperatura e baixa umidade para compartilhar? Clóvis, tem sim, cara. Me manda um WhatsApp, vou colocar no meu contato de novo aqui. Me manda um WhatsApp que a gente tem muita aplicação, cara. Como eu mostrei no começo lá, as aplicações que a gente trabalha, um dos principais faturamentos e principais mercados da Braer hoje é a indústria de câmeras frigorificadas e refrigeradas, tá? Tempos atrás, agora, a gente fez um projeto em Minas Gerais eu esqueci o nome, um túnel de congelamento, tá? Um túnel de congelamento, o produto está vindo do túnel a mais ou menos menos 40 graus e está indo para uma sala a 0 graus. Aí o que acontecia? Quando chegava nessa sala a 0 graus, a umidade estava alta, a umidade absoluta lá dentro estava muito alta, tá? E umidade relativa também. E o que a gente fez? A gente colocou o desmitificador lá e tava, cara, assim, condensava, congelava tudo, congelava os forçadores de ar, congelava as esteiras, congelava um monte de coisa. E a gente colocou os desmitificadores e eu tenho as fotos para te mostrar, cara. A gente colocou a máquina após uma semana, assim, você olha, estava tudo congelado e você olha com o desmitificador hoje está limpinha a sala, não tem nada de congelamento e não mexeu na temperatura da sala, continua em 0 graus e o produto não cola mais na esteira, é bem bacana, cara. Aí me manda um WhatsApp ali que eu converso melhor com você sobre isso, te explico bem certinho como é que foi, os detalhes, beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, são 11h13. Eu acho que a gente já conversou bastante. Acredito que se alguém tivesse mais alguma dúvida, ele já tinha mandado para a gente aqui. Então, reforço de novo. Fica aqui o meu telefone, meu e-mail. Muito obrigado pela compreensão de todos, pela atenção de todos aí. E vamos conversando. A Braer está à disposição de vocês. Tá bom? Estou encerrando aqui. Até mais. Tchau, tchau.